الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. صدق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Meus irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Os louvores todos pertencem a Allah Jalla Jalaluh, aquele pelo seu amor deu-nos tempo de vida, e dentro deste tempo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos deu, fez-nos viver este momento em que agora nós nos encontramos, um mês sagrado e um novo ano, um novo começo, recomeço. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ele pode agraciar a certos indivíduos acima de outros, a certas coisas em cima de outras, lugares acima de outros, meses, tempos acima de outros. Tal como o fez durante o ano, nós conseguimos notar alguns dias especiais dentro do Islã, alguns meses especiais, alguns lugares, momentos. E entre esses momentos está o mês em que nós nos encontramos. Na consulta que eu fiz sobre o tema que foi discutido na semana passada, sei que se discutiu aqui uma parte sobre o mês de Muharram. Portanto, inshallah, vou pegar essa questão deste mês como uma nota introdutória e uma nota de partida, depois, inshallah, discutirmos em pouco tempo sobre um outro tema, inshallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz no seu livro: Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran. O número dos meses no conceito de Allah Subhanahu wa Ta'ala sobre o ano são 12 meses, desde o dia da criação dos céus e da terra. Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard. Desde o dia em que Allah Subhanahu wa Ta'ala criou os céus e a terra, instituiu um ano com 12 meses. E dos 12 meses, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: Minha 4 hurum. Entre os 12 meses existem 4, quais Allah Subhanahu wa Ta'ala deu algum privilégio, estabeleceu esses meses como meses sagrados, deu importância acima de outros meses. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah diz: não cometeis injustiça contra vós mesmos, fihin, neles. Aqui muitos mufassir, muitos comentadores do Corão fizeram uma indicação de que os meses referidos aqui são os 4 meses sagrados. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma disse:
são todos 12 meses, seja como for. Se levarmos a opinião da grande maioria, são os 4 meses referidos, mostra a importância desses 4 meses. Não obstante, a proibição do pecado, quer dizer, a injustiça contra nós mesmos, refere-se aos pecados que nós cometemos. A proibição dos pecados é ao longo de todo o ano, de todos os dias, de todo minuto, todo segundo. Mas se nós pegarmos apenas os 4 meses e colocarmos como os tais considerados aqui neste ayat, que não cometeis injustiça neles, mostra a importância que esses meses têm e a gravidade do pecado dentro deles. Tal como Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Hajj, diz: Al-Hajj ashhurun ma'lumatun, faman farada fihinna al-Hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil Hajj. O Hajj tem meses estipulados, específicos, conhecidos, e aquele que intencionar praticar o Hajj, então, fala rafatha, não cometa obscenidade, wala fusuqa, e nem também violências, delitos, crimes, wala jidala fil Hajj, e nem entre em disputa dentro do Hajj. Tudo isso referido nesta área também é proibido em outros momentos, mas pela importância que aquele momento tem de Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala deu realce deste tempo de Hajj, sublinhou esse tempo de Hajj. Mas tudo isso cometido em outros momentos também é proibido. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu alguma importância nesse mês em que nós nos encontramos. E já antes do Islã, na era da ignorância, também dava-se importância a esses meses. Mesmo os mushriks, os idólatras de Meca, tinham algum sentimento dentro de si sobre a importância desses meses. Mas eles, algumas vezes, eles esqueciam a importância desses meses de acordo com os seus interesses. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama nasi'u ziyada fil kufr. O que eles faziam? Eles, quando pretendessem intencionassem uma guerra, e sabe-se que nesse mês é também uma questão de divergência, mas uma das coisas desde antes é que não poderia se lutar nesses meses, 4 meses sagrados. Então, quando eles achassem, pensassem de que havia necessidade de uma luta, eles adiavam, diziam: o mês sagrado passa para o próximo, agora esse mês temos que lutar. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama nasi'u ziyadatun fil kufr, yudallu bihi alladhina kafaru, yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Eles faziam isso. Num ano eles poderiam dizer que não, neste mês é lícito, ou neste ano, no mês sagrado, vai ser lícito nós lutarmos. E o outro ano eles também, então eles poderiam depois considerar que, não, esse ano, nesse mês nós não podemos lutar. Isso tudo fazia parte de kufr, da descrença. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu realce importância nesse mês. E por causa desta coisa de adiar, considerar este ano lícito a luta, o próximo ano não, então todo o sistema de controle desses meses ficou desfeito. Até quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o Hajj, no seu Hajj, de acordo com o hadith de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, diz que خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم fez khutbah no seu Hajj, sermão no seu Hajj, e diz: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. Atenção, que o tempo voltou à sua normalidade, assim como
desde o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra. As-sanatu ithna ashra shahran. O ano é composto por 12 meses. Minha arba'atun hurum, entre quais existem 4 que são sagrados. Thalathatun mutawaliyatun, 3 estão seguidos, que é o Dhul Qa'da, Dhul Hijjah e Muharram. E depois tem o outro, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Rajab, que está entre Jamada e Sha'ban. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam confortou a todos. Poderíamos estar em dúvida se nós nos apercebêssemos que na era da ignorância os idólatras de Meca, eles alteravam os tempos, diziam este ano não, vai passar para o próximo ano. Então nós hoje estaríamos em dúvida, será que estamos a fazer a coisa no momento certo ou não? Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam confortou a todos, dizendo que o tempo, mesmo com tudo aquilo que eles fizeram na ignorância, os idólatras fizeram, o tempo voltou à sua normalidade. Então, nesses meses, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, não cometeis injustiça contra vós mesmos. Então, o nosso ponto de partida é a questão dessa injustiça. Acredito que também na semana passada tenha-se falado sobre o jejum nesse mês, que o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou este mês como o melhor mês em termos de jejum depois de Ramadã. E sobre o dia de Ashura, o 10º dia de Muharram, também creio que já tenha sido discutido isso, que o profeta encontrou em Medina, os judeus já faziam. Ao os questionar sobre a razão do seu jejum, eles explicaram que Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa e seu povo neste dia e destruiu o Faraó e seu povo no mesmo dia. Sendo assim, Musa jejuou como gratidão a Allah. Os judeus disseram, eles também jejuavam por respeito a Musa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nós temos maior direito de enaltecer esse dia pelos feitos deste dia. Então o profeta jejuou e também incentivou que os seus companheiros o fizessem. Por isso, tenho a fé que isso, como é um ponto muito importante, não devia escapar dessa conversa da semana passada. E foi feito. Tenho essa crença. Então, a partir deste momento em que Allah subhanahu wa ta'ala diz que não cometeis injustiça contra vós mesmos nesses 4 meses, não obstante que nos outros meses também a mesma injustiça, que é o pecado que a gente comete, também é proibida. Então, uma das injustiças que nós, dia a dia, ou diariamente, passo a passo, minuto a minuto, nós cometemos, é a suspeita, o pensamento que nós às vezes temos sobre um indivíduo, com base nessa suspeita, nós elaboramos um texto e depois colocamos conclusões. Fazemos um trabalho científico bem feito a partir da suspeita. A suspeita, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Iyyakum wa-dhann, Iyyakum wa-dhann, ai de vocês com a suspeita, tenham cuidado com a suspeita, subhanallah. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, saibam que a suspeita é das mais falsas informações que nós temos tido. Das informações que ocorrem em nós, que nos chegam, a mais falsa informação é a suspeita. Subhanallah. Suspeita é uma dedução.
Dedução é um método científico de estudo também, de fazer um estudo científico. A dedução tem sido um dos métodos de dedução. Deduzimos sobre uma determinada situação e olhamos o que tem sido o comum e nós tiramos conclusões. E é um método que também muitas vezes falha nos estudos científicos, a dedução. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Iyyakum wadh-dhann", cuidado com a suspeita, pois a suspeita é das mais falsas informações que chega até nós. E é uma das informações, ou é um dos métodos mais baratos para fazer um estudo. A dedução, a suspeita. Você não precisa de aprofundar muito. Você não precisa muito argumento, né, para ter uma conclusão. Não precisa. Deduziu, né, teve uma suspeita, deduziu que não tem que ser, deve ter sido isso mesmo, e temos logo conclusões. Sobre a suspeita, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre aqueles que seguem deduções, alegações, sem aprofundar, diz: "In yattabi'una illa dhann", apenas eles seguem a dedução, a suspeita. "Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a", na verdade, a suspeita, a dedução não lhe faz chegar a verdade alguma. Subhanallah. O Coran é um livro com muita ciência. Subhanallah. É apenas que nós, como muçulmanos, não pegamos o Coran e não buscamos a informação que o Coran nos traz. Não fazemos isso. Não fazemos isso. Se nós pegássemos o Coran e estudássemos bem o Coran, todos nós aqui teríamos no mínimo um nível de doutoramento. Nós todos, é verdade. No mínimo. Se nós fôssemos colocados a um exame, depois de um estudo bem aprofundado sobre o Coran, conteúdo do Coran, todos nós aqui teríamos um nível muito bom de escolaridade a partir do Coran. O Coran é um livro ajib. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que a suspeita não te leva à verdade, a dedução não te leva à verdade. A suspeita, como o Islã nos ensinou, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou muita coisa que nos levasse à união. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam condenou até em detalhes tudo aquilo que pudesse causar a desunião. Vejam que os nossos safs, quando nós formamos saf no salat, nos é ordenado que estejamos juntos e nenhum espaço seja deixado vago. Totalmente juntos, ombros a partir de baixo até em cima. Nós temos que estar compactos, juntos. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam sobre isso disse: não estejais desavindos no saf, quer dizer, um à frente, o outro atrás, e separados. O profeta disse: se fizerdes isso, o que vai acontecer? Os vossos corações estarão desunidos. Corações. Opiniões podem estar. Corações vão estar desunidos. Quantos de nós estão desavindos? Provavelmente por causa da separação que nós fazemos no saf. E a gente não percebe isso. A gente às vezes ocupa o saf como esta estrutura aqui do tapete, vem, parece um desenho separado assim. E às vezes nós ocupamos assim, separadamente.
Isso cria desunião. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou muita coisa que pudesse criar união entre nós. E condenou tudo aquilo que pode criar desunião. Dentre as coisas que mais cria desunião é a suspeita. É a suspeita. Vamos lá pegar um exemplo. Um exemplo difícil, muito difícil este. Alguma esposa, uma mulher, saiu para uma atividade com conhecimento do esposo e tudo, e aconteceu alguma coisa ao longo, né, do caminho, no percurso e tal, da sua caminhada, alguma coisa aconteceu. Se estiver num transporte público, avariou, ou próprio também, não é? E passa por aquele lugar, é um lugar perigoso, tá? Um lugar sem nada, e passa uma pessoa estranha, numa hora muito difícil, e propõe conceder uma boleia àquela senhora, tá? Por ver o sítio é muito difícil, e chega perante si com uma pessoa estranha, numa hora da noite, tá? A sua dedução agora, a suspeita, tá? A suspeita naquela hora tem algum envolvimento, existe algum envolvimento. Essa é a primeira coisa. Não nos vamos dar o tempo de aprofundar o que aconteceu. E logo pegamos as malas e atiramos à porta. Vá à casa dos seus pais. Não presta. Porque é a dedução que nós tivemos e concluímos que teria sido aquilo. Allah diz que a suspeita, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. A suspeita não te leva à verdade. Um certo amigo meu disse um dia desse, de que ele sofria de alguma doença, que às vezes ele perde até os sentidos, a força. Um dia aconteceu isto, ele na rua, e deitou-se. Toda pessoa que passava por ele dizia: esse homem embebedou-se muito, está embriagado, bebeu tanto, veja, nem consegue se levantar. Subhanallah. E ele disse que o medo que tinha, que passasse um indisciplinado e urinasse sobre ele. Mas todo aquele que passou por ele dizia: está embebedado, suspeita. E é como a van, cuidado com a suspeita. A suspeita não te leva à verdade. O mesmo disse uma vez que estava no estimar e sofreu a mesma coisa, não conseguia se levantar. Todo o que passava por ele na hora de faz dizia: até aqui no estimar, veja, nem solar te faz. Suspeita, tá? Suspeita. O homem estava numa condição quase em coma, que não poderia se levantar, mas todo aquele que passava por lá, que não se dava o tempo de questionar o que está a passar, dizia: mesmo aqui, o que dizer quando está em casa? Suspeita. Allah subhanahu wa ta'ala, numa mensagem muito bonita, diz: La yaskhar qawmun min qawmin, que nenhum povo goze do outro. Wala nisa'un min nisa, nem mulheres as outras. Também aqui há realce sobre mulheres, porque a menção do povo já inclui a todos esses. Não vamos entrar em detalhes, mas seja como for, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Asa an yakunu khayran minhum. É possível que o povo zombado
o indivíduo zombado seja melhor que o zombador, seja mais piedoso que o zombador. Você está a desconfiar que ele não faz fajr, mas ele faz até qiyamul layl, levanta-se à noite, o que você não consegue. A sua suspeita é que ele não faz fajr, porque nunca o viu no masjid. Provavelmente ele faça no outro masjid. Provavelmente ele gosta de recitação do imam do outro masjid distante, e ele está aí para lá. Mas a sua dedução, porque não lhe viu, ele não fez fajr, ou não faz. É dedução, não te leva à verdade. No outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ó crentes, distanciai-vos de dhann, da dedução, da alegação, da suspeita. Inna ba'da adh-dhann ithmun. Na verdade, algumas suspeitas constituem pecado. Pecado. Wala tajassasu. Não se tornem espiões contra outros. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. E não calunieis entre vós. Depois Allah diz: ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Acaso há entre vós quem goste de consumir a carne de um seu irmão morto? Fakarihtumu. Allah já diz com certeza que vocês detestam isso. Ninguém ia estar pronto a fazer isto. Então a semelhança da suspeita pode ser a do consumo da carne do seu irmão morto. Então, este é o perigo da suspeita. Que Allah subhanahu wa ta'ala limpe os nossos corações, o nosso íntimo. E sempre que nós estivermos numa situação de dúvidas, melhor que nós fazemos é sempre pensar no positivo. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o incidente da Aisha radiyallahu ta'ala anha, quando foi acusada. Allah disse, porque também havia muçulmanos, bons muçulmanos, houve um grupo também assim, que acabou se envolvendo também nesta calúnia contra a Aisha radiyallahu ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. Allah diz: que bom seria se, ou caso, ou no momento que vocês escutaram sobre essa informação, os muçulmanos, sendo eles homens, mulheres, tivessem pensado o bem sobre a sua própria gente e dissessem: isto aqui é uma calúnia mubin, evidente. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Que bom seria, no momento que vocês escutaram essa informação, tivessem dito no mínimo: Subhanaka, ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Não cabe a nós, como muçulmanos, falar sobre este assunto. Então, o mínimo que nós podemos fazer quando há calúnia é dizer: não cabe a mim envolver-me neste assunto. Ok? O mínimo. Temos o dever até de defender, que não é possível. Deve ser aí um mal entendido. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para deixar a síntese de tudo quando nós falamos aqui,
O mês é um mês sagrado, é assim que nós estamos. Allah subhanahu wa ta'ala começa o ano com o mês sagrado e termina o ano também com o mês sagrado. Terminamos e entramos com o mês sagrado. É misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse mês, o jejum tem um grande valor. E terminando com aquilo que foi o nosso tema, cuidado com a suspeita. Pense sempre positivo sobre seus irmãos, assim como gostaria que os outros pensassem positivamente sobre si, mesmo quando nós estamos no erro. Esperamos que os outros pensem positivo sobre nós. Que tal quando o outro está no certo e nós pensamos erradamente sobre ele? Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.